Então Arakawa não relativizou o Holocausto. Ela fez uma alusão a ele num universo fictício e acrescentou, modificou, criou em cima. A mesma coisa que o Isayama fez em Shingeki no Kyojin. Simples assim. Nunca achei que eu veria momento pior do que o dia em que a humanidade viveu o inferno aqui. Vamos pra Shingeki no Kyojin, então. Episódio que dividiu opiniões aqui entre a gente. Literalmente dividida a mesa aqui. O Ladino foi dormir desgraçado. Vou deixar Caiu aqui. em cima da mesa. Vou deixar aqui que esse filho da puta foi dormir. Mas as pessoas dormem, fazer o quê? Ele precisa dormir. Isso existe. Até porque fica nos autos, a gente tá 00:30 aqui falando dessa porra e eu tô batendo coisa aqui, daqui a pouco tomar um esporro. Mas, vamos lá, então. Diego, você, o que você achou desse episódio? Cara, eu achei bem chatinho, mas vamos lá, vou explicar. Esse episódio começa com uma intenção... Começa não, né? Durante todo ele tem uma intenção muito clara, que na verdade eu gosto até, conceitualmente, que é deixar tudo bem cru. As cenas são bem silenciosas, as tomadas são mais lentas, é tudo bem deixado pra você sentir o impacto que aconteceu no episódio seguinte, ou no seguinte, sabe? No episódio anterior, que era exatamente o fato de um personagem importante ter morrido. 2. Mas que terminou com o Armin, né? Então, é principalmente o Armin. O que acaba, que eu entendo, e eu concordo na ideia que isso é uma opção legal. É uma ideia que faz sentido, uma ideia que casa, e toda a tentativa de emoção que quer passar a série, quer dizer, tudo mais. A questão é, não vou dizer somente pra aqueles, né? Porque tem 2 pessoas aqui que eu acho que tem certos problemas com a série e ainda assim gostaram. Mas eu entendo, pra quem está investido, deve ter funcionado bastante. Porque faz sentido essa abordagem. Agora, pra mim, eu só achei muito chato. Puta que me pariu, como eu achei chato. As coisas se arrastavam o tempo todo. E um monte de plano totalmente sem graça. E as coisas não aconteciam. E apenas ia. E eu não me importava com nada. Eu ficava, meu Deus do céu, cara, vai logo. Por que tá arrastando tanto isso? Por que tá sem som nenhum? Não consigo sentir nada. Porque esses personagens são um bando de papelão. Eu não sinto nada. E aí teve a discussão, que eu tenho vários problemas com essa discussão, porque eu acho que faz sentido até na teoria, a discussão que teve nesse episódio, porque emocionalmente, para nós estarmos muito afetados com um personagem que é um dos principais e devia ser um dos que nós mais nos importamos, morreu, e personagens que são muito amigos dele, são os melhores amigos dele, né, estavam querendo abraçar a oportunidade dele sobreviver. Eu entendo isso. Isso, no papel, faz todo sentido. A questão é que, primeiro, não só a morte, tanto de um quanto de outro, fez muito bem o papel definitivo de terminar o arco, então não se que é incompleto. Então, eles morrerem ali faria total sentido, no sentido narrativo. Como também, eu não me importo com nenhum dos personagens que estavam lá, querendo com que ele vivesse, e eu não acredito na relação que eles têm, porque Shingeki no Kyojin é muito ruim, que eu sinto uma química orgânica entre eles acontecendo. Eu sei que eles são amigos desde o começo, porque eu vejo eles como amigos desde o começo, vejo as coisas acontecendo, mas eu não sinto essa relação. Então, quando o Eren e quando a Mikasa estão lá, desesperados, era pra gente entender e se relacionar com esse desespero deles também. Eu não sinto nada. Então, pra mim, eles estão só sendo idiotas. Eu não sinto eles só sendo idiotas, porque não faz sentido eles estarem fazendo isso quando o Irving é, logicamente, muito mais importante. Agora, isso é uma questão emocional. Eu sei perfeitamente que, em conceito, a ideia do episódio faz muito sentido. Eu aprecio razoavelmente a intenção deles, e a coragem que eles tiveram, e as ideias que eles tiveram pra fazer isso. Não consegui me relacionar com nada ali. Eu só achei completamente chato e totalmente apático durante todo o episódio. Eu só fiquei, tá, agora vai terminar. Obrigado. Algumas coisas. Eu concordo que o Isayama, ele plantou uma armadilha pra ele mesmo, porque ele fez 2 momentos perfeitos de morte de personagem, em que qualquer personagem que ele revivesse ia acabar sentindo muito anticlimático. A gente teve a questão do Irving, que o legal da morte dele foi que ele morreu sem ter concluído o objetivo dele, ele chegou na cara do Hulk e conseguiu, e a gente teve todo aquele momento do Armin, que foi realmente um grande momento apoteótico, que era de fato a morte dele. Com isso eu concordo. Eu vou perguntar, você acha que você já ter lido contribuiu pra você achar ele chato? Mais ou menos porque eu já achei idiota na primeira vez quando eu tava lendo. Então eu não sei se a questão da situação, como encarar a situação, diferencia muito. Então eu posso estar enganado nos nuances, mas no geral eu lembro que eu senti exatamente a mesma coisa. Assim, eu lembro de quando eu li, porque eu odiei muito esse momento.
Então, dessa vez foi, inclusive, melhor, porque eu já tava preparado pra merda, Kevin. Eu pergunto porque eu realmente, como eu não li Shingeki, experienciando tudo isso pela primeira vez, eu estava interessado. Aí eu não sei se pelas pessoas já terem lido, vocês, por exemplo, ou alguém que já leu e que não gostou do episódio, só tava ficando, pelo amor de Deus, vai logo, vocês estão enrolando pra caralho por causa disso. Eu, pelo menos, me mantive interessado. O Diego levantou vários pontos, onde ele falou, não, porque aconteceu isso, eu entendo, não sei o que, mas pra mim não funcionou. Eu sou basicamente o completo oposto. Eu achei esse episódio, eu gostei muito do fato de não ter trilha sonora, dele ser bem mais cru e bem mais seco, até porque a gente acabou de passar por um episódio que foi bem grandioso e bem enorme em escala, agora a gente tá basicamente colocando esses personagens dentro de uma discussão e é basicamente eles batendo argumentos que aí é discutível se os argumentos são válidos ou não. Não, os argumentos não são válidos. Eles são a coisa mais vazia. Você já viu o mar? E acabou, porque nem nesse momento em que é pra estabelecer pela última vez o desespero do Eren, porque ele ama muito o Armin, a única relação que eles têm é a porra do mar. Não tem mais nada na relação dos dois como amigos. É só isso que foi estabelecido no episódio 1. Não, mas aí vai entrar num ponto que, na verdade, é o grande ponto do episódio, pelo menos da forma que eu vi. Que a parada do mar é pra fazer um contraponto com a ideia do Irving de ser de tá abrindo, de ter aquele sonho dele de descobrir as coisas. Sim, é uma parada com sonho, mas também é a única conexão real do Armin com o Eren. Eles não têm outra. Sim, é exatamente o que eu entendo do ponto do guerreiro, porque pra eu poder comprar esse desespero emocionalmente, né, poder me conectar com isso, né, não é uma questão de lógica, né, eu entendo a questão, mas como não parece uma relação sincera, então com isso, eu só parece que o Eren tá sendo completamente idiota, ele tá sendo patético ali, porque eu não consigo comprar o sentimento dele. Eu discordo um pouco, se você pegar a história desde o início, nossa, definindo Shingeki no Kyojin, me odeio, mas se você pegar a história desde o início... Pelo menos o Armin, se você estivesse falando isso da Mikasa, eu concordaria completamente. Mas do Armin, ele tem alguns momentos, desde a infância dele, até aquele momento quando a família dele, os avós dele são enviados lá pra serem mortos e tal, e o Eren sempre tava junto com ele nesses momentos. Então, Mas isso faz muito tempo que não é relevante mais. Então, mas aí que você se engana, porque aí só se passaram quanto tempo? Não, mas eu tô falando tempo narrativo, não tempo cronológico. Mas os personagens contam como tempo cronológico, porque depois eles vão se lembrar disso em algum momento. Sim. Caramba, eles estão aqui há 6 meses, então eles passaram por muita coisa. Mas aí o problema é a narrativa do Isayama, que é um lixo, né? Não, concordo, mas se você pensa do ponto de vista de coisas que aconteceram entre eles, eu acho que aconteceu bastante coisa pra esse ponto ser significativo de alguma forma. A construção eu acho ruim, concordo completamente, mas de dizer que ela não tem um peso pra esse momento, aí eu já discordo um pouco. Eu discordo exatamente porque a construção é ruim. Aí, se eu não consigo me conectar com a construção, é que é o mais importante que tem. Porque, logicamente, eu entendo a questão. Nem se não tivesse, na verdade, se fosse só amigo de infância e o Eren tivesse lá todo emocionado por causa disso, só sabe, esse é um amigo de infância. Não, mas aí você só tá pensando do lado estrutural da história. Você tá pensando, ele escreveu... Olha aqui, ele escreveu certinho, cheque. Ele vai cheque, mas você... Cheque porque eu me importo. Eu não me importo. Eu sei, retroativamente pensando, analisando por que eu não me importo. Por causa disso. Não foi porque eu olhei e falei, porra, agora eu me importo porque checou a lista. Eu não me importo por ir pensando nisso, eu entendi. Deve ser porque não fez aquilo, outro. Eu não sei, porque esse episódio pra mim, eu concordo com o Matheus Lance do Silêncio, é uma coisa que existe muito no cinema japonês e existe muito pouco pelo menos, principalmente nos animes Battle Shonen. Tudo tem que ser uma gritaria, sempre tem que estar todo mundo chorando pra caralho, sempre tem que estar uma barulheira da porra. É difícil você conseguir pegar um anime que ele consiga fazer isso. E Shingeki, não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez isso em outros momentos. Então, não é uma característica assim, nossa, agora botou esse diretor aqui e ele resolveu o problema, não. Não, aliás... Já em outros momentos ele soube fazer aproveitando isso, então, é que eu realmente não lembro agora, a pergunta é séria. Qual foram os outros momentos? Eu não tô lembrando agora. No início, quando tá a galera morrendo lá, não tá explodindo tudo. Tá o silêncio e a galera tá morrendo. Você só escuta a voz das pessoas. Lá no iníciozão tem isso. Depois tem aquele momento onde eles estão... Logo quando aparece o Titã Bestial que... Inclusive, se tem como deixar mais na cara quem é o Zeke, não tem como, né? Nossa. Depois desse começo de episódio... Pequeno parênteses. Eu ia sentir emoções muito fortes quando fosse revelado quem é o Zeke, caso o Guerreiro não tivesse me dado spoilers. Que eu fiquei cabreiro até agora. Porque eu queria sentir isso na pele, me sentir unido na pele quando isso acontecesse. Você foi salvo da decepção do Armin, cara. Sei que você tá reclamando.
Não, eu não tô nem falando do Armin, eu tô falando do Zeke mesmo. Spoilers aí para o bem. O que eu fiquei sempre pensando é como é que o Zeke foi ficar amarrado na parte de cima lá do Titã Cavalo se só tinha os dois lá. Quem amarrou ele lá em cima? Ah, cara. Sei lá, velho. Ele tá lá igual um bonecão amarrado. Eu fiquei... Mas deixa eu fechar meu parênteses adiante. Queria lembrar. Ah, ok. Eu não sei nem o que você tava falando mais. Então, senão eu vou acabar Eu esquecendo. cheguei que ele tem momentos mais. Ele tem momentos, eu comentei logo no início, depois ele tem outros momentos, eu não vou lembrar exatamente qual episódio, qual momento, mas ele tem esses momentos de mais silêncio. Tem alguns momentos assim também na parte da Annie, se não me engano. Tem uma parada mais nessa pegada. Então não é uma coisa nova do anime. Eu acho que ele soube fazer bem todos esses momentos, porque se tivesse aquela tocando o Sasageyo no fundo, ia ficar uma merda, entendeu? Mas como ele soube tratar os momentos, aí tem o negócio que o Matheus levantou. A gente não tá tão investido na história assim. A gente não se importa tanto com esses personagens assim. Então, é difícil comprar. Você vê outras pessoas falando, não tava conseguindo nem ver, porque eu tava chorando todo momento. Eu tava longe disso, de estar chorando. Não quis dar risada também, que é uma coisa que acontece, mas pelo menos eu não tava... Ok. Do Eren, do Mar, que dá risada? Não dei risada de nada, mas mas tem a forma com que o episódio ele vai sendo montado, eu achei bem legal. Eu tinha achado o episódio anterior bom, eu achei esse episódio melhor até que o anterior. Nossa, tá maluco, não. Ele conseguiu meio que sintetizar tudo aquilo que tá acontecendo com o personagem, porque eu ia gostar muito, muito, muito desse episódio se ele fosse o final do Irving e não tivesse nada de Armin. Ele tivesse morrido no episódio passado. E aí morresse o Irving depois. Eles não conseguiram dar injeção pra ele, ele morreu. Alguma coisa do tipo. Porque o personagem dele, ele no episódio passado, pra tudo que aconteceu, ele já abriu mão da vida dele. Ele pensou assim, beleza, vou fazer o que eu tenho pra fazer aqui, e foda-se, Sasageyo aqui e vamos morrer. Então o fato do molequinho do cabelinho escroto ter salvo ele, e... Nossa, o cabelo daquele maluco é muito escroto, não consigo me desconectar daquele cabelo. É muito feio. Parece aquela de torta do Portioli, do Torta na Cara lá, do Passa ou Repassa. Não consigo não lembrar disso. Se ele tivesse morrido nesse momento, tendo um momento dele, do Irving ali, morreu ali. E aí tem algumas coisas que eu acho exageradas, tipo de... O que pra mim é ruim nesse episódio é ele esticando o braço no espasmo lá e começando a balbuciar. Nossa, eu comecei a rir muito dessa parte, cara. Isso pra mim é muito ruim, porque é meio que... Eu entendo o sentido que essa coisa quer ter, que é tipo, ele não tá querendo mesmo, ele já rejeitou a vida ali, ele não quer mais. Ele já aceitou que é o fim ali pra ele. E aí tem todo aquele papo lá do Levi depois falando que não, ele já tinha se entregue, e todo aquele papo do diabo e blá blá blá, que pra mim é uma idiotice. Esse papo, ele me incomoda muito. E é tipo, eu odeio muito porque eu não lembrava que esse filho da puta volta, cara. Porque ele é um ninguém, cara. Ele é um ninguém, não tem porquê se filho da puta voltar, Isayama, caralho, vai tomar no seu cu, porra. Mas sabe, sabe um bagulho que é tipo, pequeno ponto que me irritou, de muitos, mas um deles é, a gente tem um núcleo emocional todo Shingeki em cima daquele telhado. E o Levi, cara, por quê? Sabe, você não consegue colocar Range do outro lado? Sei lá, o Jian do outro lado? Que seja a porra do Cone. Você bota o cara que acabou de ser apresentado como contraponto da Mikasa, tomar no seu cu. Sem falar que, nossa, o texto da discussão deles é muito ruim, cara. O texto é muito ruim. O texto é ruim, mas eu gosto da ideia. Porque esse cara, ele já tinha desistido de lutar nos episódios anteriores. Ele sobreviveu por algum motivo. E ele não vê, tipo, todo aquele sacrifício e toda aquela morte como algo heróico. Ele vê como, tipo, esse cara fudeu tudo. Esse cara é um cuzão do caralho. Ideia boa, até Fate Zero tem. Foda-se ideia boa. Mas eu não acho que é só a ideia boa. Eu gosto do posicionamento desse personagem mesmo. É a ideia dele. Eu, inclusive... Eu caguei pra esse personagem. Eu preferia que ele não existisse, cara. Eu preferia que ele tivesse morrido junto com os outros. Foda-se ele. E é isso que eu acho estranho até, porque no mangá, eu lembro que pelo menos quando eu li, isso talvez seja uma diferença que eu senti. Eu gostei, na verdade, dessa parte que o Flock fala. Porque pra mim o Erwin é a opção óbvia e lógica. Até porque eu não me importava com a emoção do Eren da Mikasa. Então, quando ele falou aquilo no mangá, eu senti que falei, porra, finalmente alguém, né, tá falando sério, dando moral pra cá, esse cara ficar fazendo essa discurso de merda e tudo mais. Só que no anime, eu não sei se vocês sentiram, eu senti que a direção deu um exagerado um pouco nessa parte. Eu acho que ela ficou um pouco mais intensa, usou uns ângulos mais fortes na hora que o Flock falou, e eu senti que eles estavam meio que dando uma exagerada na emoção do Flock em comparação aos outros. Em comparação, né? Fazendo
Porra, Diego, Shingeki no Kyojin, episódio 55, tu vai falar de personagem tendo cara caricata? Pô, tá de sacanagem, né? Cara, não, fala da direção. Direção também. Os ângulos que usaram. Direção também. Mas... Ele de fato usou uma direção bastante caricata, mas eu acho que isso. Caricata eu não diria, não. Eu diria que ele usou uma direção pesada. Mas É que eu isso. senti que usou exatamente nesse personagem. Nessa parte. Não, nos outros tava bem sóbrio, e aí nesse ele usou assim. Tem aquela cena que a Mikasa ela tá lá com o Reiner e com a Hanji, e aí ela vai pro telhado. Sim. Tela preta, frame da Mikasa com uma cara de desesperada que fica na tela por 5 segundos. Uhum. É muito mais tempo do que normalmente ficaria. Aliás, esse corte de tela preta que acontecia por tela preta jump cut. Cara, precisa esticar 23 minutos, velho. Exatamente. Porque esse episódio ele podia ter 15. Eu ia adorar se ele fosse exatamente a mesma coisa, só com 15 minutos em vez de 23. Ele não tem nem abertura, porque ele precisa esticar pra caralho, cara, porque ele é muito importante, meu Deus! Pois é isso que tá. Como eu não me importo com nada do resto, essa lentidão, esse clima, eu entendo a ideia dele, mas não me soou pra mim justificado, parece só pretencioso. Não me parece que chega direito. Pra mim só fiquei, porra, cara, realmente tá achando muito importante, né? Porra, parabéns e tudo mais. E aí vai cortar a cabeça do Reiner, demora 47 anos porque ele não pode morrer agora, então vamos enrolar, meu Deus! Quando eu digo que eu gostei bastante do episódio, eu digo particularmente a segunda metade, que é quando eles estão lá discutindo. Eu não vou dizer que eu me senti emocionado, eu não vou dizer que eu de fato me senti conectado ali no meio, mas eu senti o choque. Eu gosto, por exemplo, do fato do Eren não ter metade dos dentes da boca, porque eu acho que transmite realmente esse negócio, tipo, esse cara ele tá fudido, ele tá muito desesperado, e esse é o personagem Ed, que no único outro momento que ele desistiu foi uma bela de uma bosta, que foi quando ele ficou todo emotivo lá, quando ele tava preso naquele castelo. Nossa, muito ruim. Aquilo foi muito Sei lá, ruim. cara, o Eren é tipo a armadura do Homem de Ferro, ele desmonta toda hora, não tem mais peso, ele tá quebrado, faltando um pedaço. Acontece a cada um episódio. Eu não acho. Pelo menos o único momento que eu me lembro disso é nesse. Mas eu entendo que a imagem do Eren sozinho quebrado não é tão diferente. O titã dele se fode, mas ele não fica tanto assim. Então, ele não fica tanto assim. E esse momento desse episódio pra mim foi muito mais eficiente do que aquele. Porque eu realmente sentia. Por mais que eu não sinta que de fato existe uma grande relação entre eles, eu sei que pelo menos faz sentido ele estar assim. E eu sei que aquele personagem que lá na primeira temporada, não, porque eu vou matar todos vocês, ele basicamente tá jogando toda essa pose dele fora. E eu gosto, por exemplo, do momento em que ele fala, tipo, tudo que eu queria era vingar minha mãe, era, sabe, exterminar todo mundo, todos os meus objetivos eram movidos por raiva. O Armin só queria ver o mar. Eu gosto disso. Eu também. Uma série que tem um bom personagem, que não é Shingeki no Kyojin. Mesmo que ele tiver um momento, foda-se agora, no episódio 55. Tem que se apegar aos pequenos momentos. Esse barco já partiu faz 30 Tem episódios. que se apegar aos pequenos momentos. Em específico, eu gosto dessa parte. Eu acho que perde muito exatamente porque o Eren já tem aquela outra cena desistindo horrível. Sim, a primeira metade da terceira temporada inteira eu sou um merda, cara. Eu já não aguento mais me vingar, meu Deus, eu sou carregado do lado pro outro. Esse é o Eren na terceira temporada, parte 1. Se não existir, E aí agora ele tem o mesmo arco de novo. É melhor, é verdade, porque da última vez estava no pior arco, talvez não comparado com o mangá agora, mas até a época era o pior arco, mas é o exato mesmo arco 2 vezes seguidas. Não é porque aquele arco ele tava refletindo mal por conta dele. Ele sentia peso nele. Aqui ele sente peso pro Armin. mas aí é que tá, eu concordo plenamente com você, mas eu não acho que existe nenhuma diferença em como isso é retratado. Como eu não sinto a relação deles, bate pra mim como se fosse basicamente a mesma coisa. Mas... Eu realmente não acho. Não, então... Eu acho eficiente. E eu gosto... tem a parte do Eren, a Mikasa também fala, e ver ela abalada dá um certo choque. Eu gosto também como a gente tem esses dois personagens loiros que estão nos dois pontos da discussão. Eu gosto como ele justifica a escolha do Armin, porque aí volta no que o carinha falou. O Irving, ele sacrificou todo mundo pra chegar no objetivo dele, que ele não chegou, mas enfim, ele sacrificou todo mundo, e várias pessoas até aquele momento. O Armin se sacrificou pelos outros. Eu gosto porque, de fato, no fim das contas, quando você tem lá... Eu não gosto da resolução final do Levi ser... Eu não vou ressuscitar o Irving porque o Irving não quer ser ressuscitado e aqui é o inferno na Terra e ele sofreria mais por ser ressuscitado. Mas eu gosto disso, desse paralelo que ele faz entre os dois. Eu acho fraco porque aí é que tá. Eu tava relendo o mangá pra fazer os vídeos lá. Na parte da Anne, o Armin concorda plenamente com o Irving na questão de que tem que sacrificar as pessoas às vezes pra poder alcançar os objetivos. Então eu não vejo esse contraste. Parece só ocasional, tipo, deu certo que
os planos do Armin não envolviam isso. Mas não é que é ideologicamente oposto a isso. Só, tipo, na oportunidade que der, às vezes ele faz também. Só não deu certo. Mas ele não tá buscando. O grande lance é que o objetivo dele é. O do Irving, desde o início, parecia ser um objetivo muito gigantesco. Mas não, é um objetivo completamente egoísta. Ele só quer chegar lá e descobrir a verdade. Foda-se. Enquanto o Armin é muito mais nacionalista. Viva o Japão. Ele quer liberdade pra todo mundo. Todo mundo veja o mar. Ele quer uma coisa muito mais filosófica, por assim dizer. Ele quer uma coisa muito mais simples. Eu concordo, mas exatamente é isso. Por isso que eu falo que eu gosto de tudo nas ideias. Porque ideia, tá tudo certo. Isso aqui. O Armin significa isso. Tem os pontos que acontece isso. O Armin significa aquilo. A questão de dois personagens que a gente deveria se importar, porque são os principais, para tomar mais tempo com eles e tudo mais. A questão é que quando eu não tenho uma construção, uma relação entre eles, porque por mais que o Irving tenha sacrificado todo mundo e existe esse contraste com o Armin, não é colocado o Irving como errado, é colocado como algo difícil, mas não é colocado como algo que merece ser rejeitado. Mas aí já é juízo de valor nosso em relação à obra. Não, a obra não rejeita essa questão. Não tô nem falando que é Então. errado, eu tô falando só que, como a obra não rejeita também essa ideia, ela também aceita isso como algo que pode mostrar a possibilidade. Eu não acredito que acham uma colocação de valores nessa divisão, nesse contraste entre Irving e Armin, que seja muito forte, porque não só ela não rejeita a questão do Irving de sacrificar as pessoas, como ela também, como eu falei, o próprio Armin também já aceitou isso. Então, esse contraste pra mim fica muito reduzido, porque não é como se a obra estivesse significando que tal ideia acaba sendo superior, porque elas já se mesclaram. Mas ele não tá dizendo exatamente isso. Ele não tá dizendo que uma ideia é superior à outra, porque no fim, a ideia dos dois não é importante. No fim, a decisão que o Levi teve ali é independente do que tudo que foi falado lá, mas a gente só vai descobrir isso muito lá na frente. Então, e aí tem todos esses problemas. Tem o fato de que, no final, quem tem a catarse emocional de verdade é o Levi, que é o personagem mais vazio dessa série, tirando a Mikasa. Não é uma catarse do Eren, não é uma decisão do Eren. O Eren não tem peso nenhum ali. Ele meio que passa por um arco pra o Levi falar, não, tá aqui de volta seu amigo, tá tudo bem. Você acabou de passar pelo momento do luto, mas agora você vai ter seu amigo de volta, tá de boa. Eu não sei, porque quando eu olho pro Irving separadamente e todo o resto, como um personagem de fora da série, eu consigo ver a construção dele sendo bem feita, do jeito que tinha aqui no Kyojin, né? Até o ponto final dele. Eu acho que ele deveria ter morrido antes, não era pra ter morrido ali. Na hora da pedrada, até falei no início que se fosse pra morrer alguém que morresse o Armin e ele morresse agora, mas se fosse pra pensar apenas no Irving, eu acho que se ele tivesse morrido na pedrada ali, seria um desfecho maravilhoso pra ele, porque tudo que ele tentou construir, ele no fim não conseguiu. Sim. E tem dessas coisas na guerra, você tem os seus objetivos. Tem muito esse lance no episódio que o seu objetivo te move pra frente, mas também pode ser um negócio que vai te destruir. E meio que foi isso que aconteceu. No fim, o grande ímpeto que ele tinha na vida era descobrir a verdade desse mundo, e foi isso que matou ele. Porque foi esse desejo louco dele de descobrir o que tá lá que levou ele à morte. Porque ele poderia ter tomado N decisões. O anime até falha muito de parecer que era só isso, só aquela solução que tinha, mas não é verdade. Eles poderiam ter tomado N decisões naquele momento ali pra poder tentar sobreviver. O que aconteceu lá, pra mim, é uma rima bem legal. Tanto que uma rima junto que faz com o Kenny, né? Que também é um cara que teve um arco de... Que é o próprio Kenny que fala, né? Que aquilo que te move também é o que te destrói. Que é o que o Levi lembra no episódio. E ele tem uma trajetória não igual, longe disso, mas que dá pra fazer alguns paralelos. Eu achei que o Armin, ele tem toda uma ideia com esse personagem durante esses episódios pra ele não chegar de uma forma completamente vazia nesse momento. Eu acho que por alguns momentos eu fiquei assim... Porra, então o Armin descobriu aquelas coisas só pra depois, no fim, o Isayama ter desculpa pra poder usar como argumento naquele momento? Ficou parecendo que sim, pra ser sincero. Mas também serviu pra poder fazer com que todas as outras pessoas também enxergassem. Não foi ele que verbalizou o que ele fez. As outras pessoas que viram aquilo. Então, de certa forma, meio que funcionou pra mim. O problema é que todo o restante é burro, né, também. Então tem esses problemas. O final é bobo porque tem que estar muito investido na história. Não tô tão investido na história. Não é uma coisa que me prende tanto, mas a discussão entre os dois talvez seja um dos maiores momentos pra mim de Shingeki no Kyojin. Então, pela ideia em si, né? Não pelos personagens, mas pelas ideias que eles levantam ali. Então, só por esse fato já me faz gostar do momento. Mas no fim, é tipo, agora eles vão pro porão, né? Que droga. Não, antes tem o momento do Bertoldi implorando. Não, eu
pra mim, assim, tipo, o que ficou com todo esse episódio foi, agora tem um porão, né? Nazismo é legal, é uma boa ideia. Exatamente. Deu certo por uns 5 anos aí, cara. Então, Esse é o público, exatamente. cativo, até hoje. Essa parte eu vou cortar, não, tá demais. É só realidade, cara. Tem gente que gosta de nazismo. Deveriam morrer. Deveria. Com toda certeza. Mas tem gente aí que leu muitas vezes e discorda. Então. É isso. Tem mais alguma consideração? Guerreiro que falou pouco, quer falar uma coisa? Não, só achei muito chato. Guerreiro só achou muito chato. Exatamente. Cara, eu realmente achei muito chato. E eu tô cagando pra todos os personagens. Esses caras não conseguem assistir um episódio sem lutinha, já fica reclamando. É verdade. O Guerreiro tá morto por dentro, né? Coloca os personagens mais vazios do mundo pra ficar conversando, eu entendo ele. Tem todo um processo de ódio que vai se criando por causa desse momento. Então, tem o seu valor. Tem um sentimento ali. Tem, ódio. Não é bom, mas... Depende da situação, é bom, mas... Se for ódio contra nazistas, é sempre bom. Tem algum recado? Alguém? Ouça o Mãe do Luffy. É verdade. E outra coisa, saiu um podcast novo no Quadro Quadro. Roshan Sundare, Lucifer Martelo, Lucifer de Biscuit Hammer, qualquer um dos nomes que você conhece, não sei. Todo mundo que conhece esse mangá conhece como Lucifer e o Martelo, eu acho. Quem fala que o nome japonês é... Não, tem uma galera que fala Roshou Samidari. Mas eles são uns cuzão que só fala o nome japonês das coisas. São pessoas também que gostam que eu queria espancar também. Não, sei só o nome japonês, foda-se. Tem um mangá em casa, tá escrito Lucifer e o caralho do martelo. Quem não leu esse mangá, por favor, leia. Mangá que depois... Deve ser um mangá com mais calcinhas que você pode ver. E é bom, confia. É bom. Eu posso hypar mais? Por favor. Lucifer e Martelo é o melhor mangá já feito. Falou isso sem peso na consciência. Rapaz. Tudo bem, pode dizer isso aí. Foi o Matheus que disse. Foi o Matheus. Deixa bem claro que foi o Matheus que disse isso, porque... Essa opinião não corresponde à vigilância sanitária. Ele tá, top 2, dependendo do dia, ele é o primeiro. Nossa. Top 3, Sora no Ishimoto, DeadTube, Lucifer e o Martelo. O que vou sacrificar só pra poder me livrar desse pesadelo que não tem um fim? Minha vida ou minha alma? Com devoção, lute com toda a sua devoção. Seu sacrifício vai